O mundo acompanha atentamente o que acontece hoje no Oriente Médio, uma das regiões politicamente mais instáveis do planeta. Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã. Os bombardeios atingiram a capital, Teherã, e outras cidades. O Irã retaliou e lançou mísseis contra Israel e bases americanas em países ali da região. A instabilidade no Irã pode ter consequências além das fronteiras do país, com impactos não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Foi um ataque em larga escala. Donald Trump chegou a dizer que poderia optar por uma estratégia de ataque pontual, mas não foi isso que aconteceu hoje de manhã. Vamos ver aqui no nosso telão, porque há relatos de pelo menos 10 cidades iranianas atingidas. A gente vê algumas delas aqui no nosso mapa de norte a sul do país. O principal alvo, aparentemente, foi a capital Teherã, mais ao norte, mais para cima, onde vive o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. A agência semi-oficial de notícias iraniana, a Tasnim, afirma que 7 mísseis atingiram em Teherã, uma área próxima ao Palácio Presidencial e também ao complexo residencial do Ayatollah. Estados Unidos e Israel bombardearam também essas outras cidades aqui, ó, Isfahan e Karaj. São duas cidades grandes, densamente povoadas, entre as maiores do Irã. Já em Minab, essa cidade perto do Golfo de Oman, ao sul, uma escola foi atingida e mais de 50 pessoas morreram, segundo a agência iraniana. A gente chama agora nossos correspondentes em Nova York e Londres. Começamos com as informações da Carolina Cimente. Oi, Carol, boa tarde para você. A gente tem que relembrar aqui, né, que Donald Trump disse que os bombardeios têm o objetivo de impedir o Irã de ter mais armas nucleares, de ter armas nucleares, na verdade. O que é que já se sabe sobre esses alvos que foram atingidos hoje, né, nesse ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel? Oi, Alan, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Donald Trump já vinha ameaçando um ataque há semanas, mas dessa vez ele prometeu que a campanha é massiva e contínua e tem como alvo não apenas o programa nuclear do Irã, que já tinha sido foco de um ataque dos Estados Unidos em junho do ano passado, mas também mísseis e a marinha iraniana, além de prédios do governo, como você mostrou, inclusive a base onde vive o líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Segundo a agência de notícias Reuters, fontes da Casa Branca disseram que antes de decidir atacar, Donald Trump foi informado de que a operação seria de alto risco e alto retorno. É importante lembrar que no início de janeiro, quando os enormes protestos contra a ditadura iraniana foram reprimidos com muita violência, o governo iraniano matou mais de 7 mil pessoas, Donald Trump tinha prometido ajudar os manifestantes. Depois disso, os Estados Unidos retomaram negociações para fechar um novo acordo nuclear com o Irã. Tiveram reuniões na quinta-feira, agora passada, mas essa última rodada de negociações terminou sem avanços. Eu falei há pouco com o embaixador brasileiro em Teherã, André Veras Guimarães, que disse que assim como aconteceu em junho do ano passado, depois dos ataques, as comunicações, a internet foi cortada no Irã. Mesmo assim, ele disse que se comunicou com os brasileiros em Teherã através de um grupo de WhatsApp e que amanhã a embaixada estará aberta, que por hora é difícil avaliar ainda os riscos. Hoje, às 6 horas da tarde, do horário de Brasília, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir aqui em Nova York a pedido do governo francês. Enquanto isso, o governo israelense garante que muitos chefes militares iranianos foram mortos, inclusive o ministro da Defesa do país e o comandante da Guarda Revolucionária. Mas segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, que falou há pouco com a rede de TV americana NBC, o Ayatollah Ali Khamenei ainda está vivo. Aí ele diz assim, pelo que eu sei. O ministro também disse que todos os altos funcionários do governo estão vivos. Vamos ver então na reportagem como que se desenrolaram esses ataques dos Estados Unidos de Israel contra o Irã na noite de hoje pelo horário do Brasil. Explosões sacudiram Teherã às 9h30 da manhã do horário local deste sábado, o primeiro dia útil da semana por lá. Imediatamente nas redes sociais, vídeos mostraram colunas de fumaça escuras, pânico, gritos, trânsito, correria. Explosões também aconteceram em outras cidades iranianas, Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah, por exemplo. Em Minab, no sul do país, autoridades iranianas disseram que pelo menos 53 pessoas morreram em um ataque a uma escola primária, exclusiva de meninas.
O espaço aéreo iraniano está fechado desde os ataques. O foco dos bombardeios foram bases militares, mas prédios do governo também foram atingidos. Imagens de satélite mostram muita fumaça e destruição no palácio onde vive o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei. Ainda não se sabe se ele estava em Teherã no momento do ataque. O palácio presidencial também foi atacado. Pouco mais de 2 horas depois dos ataques começarem, o presidente americano postou um vídeo de 8 minutos nas redes sociais. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã, disse ele. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano e garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear. Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de toda a polícia, Trump disse que se abaixarem as armas, terão imunidade total. Caso contrário, enfrentarão morte certa. Donald Trump disse ao povo iraniano para permanecer abrigado e não sair de casa. Por fim, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade está próxima. Permaneçam abrigados, não saiam de suas casas. Está muito perigoso lá fora. Bombas cairão por todos os lados. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele estará pronto para ser tomado por vocês. Esta será provavelmente a única chance em gerações. O primeiro-ministro israelense também fez um apelo a todo o povo iraniano para que se liberte da tirania e construa um Irã livre e pacífico. Benjamin Netanyahu agradeceu a Trump e repetiu que o Irã não pode ser armado com armas nucleares que lhe permitam ameaçar toda a humanidade. Nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome as rédeas do seu destino. Numa rede social, o ministro iraniano das Relações Estrangeiras, Abbas Araghchi, disse que a guerra de Netanyahu e Trump contra o Irã é totalmente gratuita, ilegal e ilegítima. Ele ainda provocou, dizendo que Trump transformou a política América Primeiro em Israel Primeiro, o que sempre significará América por último. Mais tarde, em entrevista ao canal americano NBC, Araghchi garantiu que Ali Khamenei ainda está vivo. Menos de 12 horas depois do início dos ataques, centenas de iranianos ocuparam as ruas de Teherã em defesa do governo iraniano e pedindo vingança contra Israel. Pois é, Trump disse nesse vídeo que ele gravou, a hora da liberdade chegou para os iranianos e bombas vão cair em todos os lugares. Agora surpreende, né, porque o ataque veio justamente nessa semana em que os Estados Unidos e o Irã estavam em negociações para evitar esse conflito, apesar de que ontem já autoridades americanas e de outros países pediram para moradores que vivem lá em Israel, em outras cidades do Oriente Médio, se deslocarem, saírem. Vamos agora a Washington conversar com a nossa repórter Raquel Krahenbuhl, que acompanha as últimas informações por parte do governo americano, direto da Casa Branca, né, Raquel? Boa tarde para você. Oi, Alan, boa tarde a você e a todos. Alan, Donald Trump, né, que se gabava tanto por ter sido o primeiro presidente americano em décadas a não começar uma guerra, agora lançou essa ofensiva. Agora, mais cedo um pouco, ele conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que a gente lembra vinha pressionando muito Donald Trump para fazer esse ataque, inclusive veio até Washington fazer esse lobby. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Trump está monitorando a situação lá em Mar-a-Lago, a residência dele na Flórida. Na madrugada, ele também conversou brevemente, presidente, com o Washington Post, disse que tudo o que ele quer é a liberdade para o povo do Irã. Daí, diferente, a gente lembra dos ataques pontuais do ano passado contra instalações nucleares do Irã. Dessa vez, Trump listou como objetivos o programa nuclear, o arsenal de mísseis, e ele deixou claro que ele também apoia uma mudança de regime do regime iraniano, né, pediu que o povo iraniano aproveite o que ele chamou de única chance que terão em gerações. Trump falou que bombas vão cair por toda parte e, Alan, daí a imprensa americana já está dando informações de como pode ser essa operação, né? Segundo autoridades americanas, o governo aqui, os Estados Unidos planejam uma série de ataques com períodos de descanso. Cada fase pode durar 1 ou 2 dias,
com pausas para reorganização e para avaliação dos danos que foram causados. E eu ouvi aqui, Alan, que Trump ainda espera que as operações não passem de uma semana. Ele não quer uma guerra prolongada, mas ele foi alertado que há sim também esse risco, especialmente se o objetivo for mudança de regime. Agora, a gente lembra, Alan, que foi nessa semana que a guerra pareceu mais provável, quando ali no discurso sobre o Estado da União, na terça-feira, Donald Trump começou a delinear uma justificativa para possível ataque junto ao povo americano, alegando que o Irã é uma ameaça direta aos Estados Unidos. Ali, naquele momento, ele disse que o Irã matou e mutilou milhares de militares americanos com bombas nas estradas, que está trabalhando para construir um míssil que vai atingir os Estados Unidos em breve e que continua com as ambições nucleares. Ele disse que preferia a diplomacia, mas daí ontem ele se mostrou muito frustrado com o andar das negociações com o Irã e na madrugada daí o secretário de Estado, Marco Rubio, telefonou para líderes do Congresso para notificar o Congresso sobre o ataque e depois dos ataques, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que ainda vê possibilidade de chegar a um acordo que garanta um programa nuclear iraniano que seja pacífico. A Casa Branca, Alan, ainda não comentou se ainda há chance para a diplomacia e se esse seria apenas uma forma, esses ataques, de pressionar o Irã para conseguir o acordo que Donald Trump quer. Alan. Pois é, mas com essas informações importantes que você acaba de trazer, né, que segundo autoridades americanas, o conflito pode durar dias, mas Trump não quer que chegue a uma semana. Houve essa mudança de tom nos últimos dias e, como eu disse, a diplomacia dos Estados Unidos e de outros países da Europa pedindo para o pessoal da diplomacia se retirar de posições ali em Israel e outros países no Oriente Médio. Obrigado, Raquel Krahenbuhl, ao vivo de Washington. E como o regime iraniano já tinha alertado após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, veio o contra-ataque. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou que todas as bases militares, recursos e interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio são considerados alvos legítimos para as forças iranianas fazerem essa retaliação. Então, logo cedo, o Irã lançou mais de 30 mísseis contra Israel, isso de acordo com autoridades israelenses. Esse número não inclui uma segunda onda de ataques que começou por volta do meio-dia no horário de Brasília. O Irã também atacou os Emirados Árabes e esses outros países aqui, Catar, Bahrein e Kuwait. Todos esses países têm bases americanas no Golfo Pérsico. No Kuwait, a agência estatal disse que o aeroporto internacional do país sofreu um ataque de drone. Vários trabalhadores ficaram feridos e houve estragos limitados. O Iraque e a Jordânia, outros países que também têm bases militares americanas, também foram alvo. Já a Arábia Saudita afirmou que o Irã atacou a capital Riad e a região leste do país. O Ministério das Relações Exteriores saudita condenou os ataques. Isso apesar de a Arábia Saudita ter dito que não permitirá que seu espaço aéreo seja usado para atacar o Irã, que a gente então tem o mapa do Oriente Médio hoje, em um dia de escalada desse conflito, da tensão nessa região, que já é tão complexa, tão complicada. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o Irã vai dar aos agressores a lição que eles merecem. Então vamos saber mais sobre a retaliação do Irã com o repórter Murilo Salviano, direto de Londres. Ele está acompanhando aí os desdobramentos, a repercussão desde cedo. Oi, Murilo, boa tarde. Alan, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, mesmo sob ataque, o Irã disse que não vai abrir mão dos seus direitos, incluindo o enriquecimento de urânio, ou seja, uma afronta direta a Donald Trump, que quer o fim do programa nuclear do país. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, o Abbas Araghchi, disse que a guerra de Netanyahu e Trump contra o Irã é totalmente injustificada, ilegal e ilegítima. Falou ainda que as forças armadas iranianas estavam preparadas e esse ministro, o Araghchi, é que liderou a delegação iraniana naquelas negociações nucleares com os Estados Unidos nas últimas semanas que nós acompanhamos aqui no JH. Há pouco, a Guarda Revolucionária do Irã declarou que ainda vai lançar uma nova ofensiva e que vai revelar armas poderosas. Isso tem gerado muita preocupação, muita apreensão no Oriente Médio e em toda a comunidade internacional. Para evitar uma escalada regional, o Irã está em contato direto com os países vizinhos, dizendo que agiu em legítima defesa, mas os relatos demonstram extrema irritação desses países com o regime iraniano. Nos Emirados Árabes, por exemplo, há confirmação de ao menos uma morte por causa dos ataques do Irã, que tinham como alvo as bases militares americanas.
E em Dubai, os destroços causaram um incêndio bem perto da entrada de um hotel de luxo. 4 pessoas ficaram feridas. Nós temos imagens gravadas há pouco que mostram a interceptação dos mísseis iranianos no céu de Dubai. Vejam só, são esses clarões que aparecem aí na tela. Um ponto que chama muita atenção no comunicado do regime iraniano é que eles falam na possibilidade de diálogo, mas só depois que os ataques acabarem. Por volta do meio-dia, no horário de Brasília, o Irã lançou uma segunda onda de mísseis contra o território israelense. E a gente vai ver agora na reportagem detalhes de como foi a retaliação iraniana desde o começo da manhã. As sirenes soaram diversas vezes neste sábado de manhã em Jerusalém, em Haifa, no norte de Israel, e em Tel Aviv também. Era um alerta que já era esperado. O Irã estava contra-atacando cidades israelenses. Logo depois, o ministro da Defesa de Israel anunciou que o país estava em estado de emergência. Os moradores buscaram abrigo nos bunkers, lugares seguros com concreto reforçado. E o exército anunciou o fechamento de escolas e locais de trabalho, com exceção de serviços essenciais. Os hospitais ativaram o protocolo de emergência e moveram os pacientes e funcionários para salas no subterrâneo. No céu de várias cidades israelenses, dava para ver o sistema de defesa interceptando os mísseis vindos do Irã. Mesmo assim, houve estragos. Na cidade de Tirat Carmel, no norte do país, parte de um míssil atingiu um prédio de 20 andares e atravessou os pisos até chegar ao 14º. Um homem ficou ferido. Apesar dos riscos, muitos moradores em Tel Aviv não se diziam preocupados. A Shira Dorani disse que tudo vai ficar bem e que não aguentava mais a expectativa sobre o que iria acontecer. Agora está acontecendo, vamos terminar com isso, ela disse. Como também já era esperado, a retaliação iraniana ocorreu não só contra Israel, mas contra alvos americanos no Oriente Médio. Emirados Árabes, Catar, Bahrein e Kuwait, todos países do Golfo Pérsico com bases militares americanas, disseram que sofreram ataques do Irã, assim como a Arábia Saudita, a Jordânia e o Iraque. O governo dos Emirados divulgou uma nota dizendo que interceptou vários mísseis iranianos, mas os destroços de um deles matou uma pessoa em Abu Dhabi. Essa explosão foi filmada em Manama, capital do Bahrein. De acordo com o governo, o ataque com míssil foi contra o Centro de Serviços da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. O local é responsável pelas operações americanas no Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mar Arábico e partes do Oceano Índico. Fumaça preta também foi vista em Erbil, no Iraque. Mísseis foram interceptados sobre o consulado americano na cidade. Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Líbano, Bahrein e Jordânia fecharam o espaço aéreo neste sábado. O aeroporto de Dubai estava movimentado, mas os aviões não estavam decolando. Por segurança, companhias aéreas do mundo todo cancelaram voos no Oriente Médio. Pois é, algumas delas, que têm voos aqui para o Brasil, voos que partem de São Paulo. A gente vê pelo mapa que já são 10 países envolvidos nesse conflito, entre eles Israel, Estados Unidos e Irã. Parte da comunidade internacional destacou que esses ataques de Israel e dos Estados Unidos não tiveram nenhum respaldo prévio da ONU. Não houve autorização do Conselho de Segurança da ONU, assim como no primeiro sábado desse ano, de 2026, dia 3 de janeiro, quando os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o ditador Nicolás Maduro. A reação de líderes mundiais ao ataque foi imediata. Entre críticas ou apoio à ação, é consenso o pedido de uma solução diplomática. A escalada militar no Oriente Médio disparou uma reação em cadeia. Autoridades do mundo inteiro pedem contenção imediata. Da União Europeia veio o primeiro apelo formal por moderação e o pedido para que os cidadãos europeus na região se protejam. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, classificaram os acontecimentos como extremamente preocupantes. Os dois defenderam proteção aos civis e respeito ao direito internacional.
A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, anunciou a retirada de pessoal não essencial da região. O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que o regime iraniano precisa entender que não lhe resta outra opção senão se engajar em negociações de boa-fé para pôr fim aos seus programas nucleares e balísticos e às suas ações de desestabilização regional. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, rejeitou a ação militar unilateral dos Estados Unidos e de Israel, que, segundo ele, aumenta a instabilidade global. Também criticou o regime iraniano e defendeu desescalada imediata e respeito ao direito internacional. Os Emirados Árabes Unidos pediram solução diplomática, mas afirmaram que se reservam o direito de se defender. Condenaram os ataques iranianos em seu território e alertaram para as consequências das ações de Teherã. O governo de Omã, um dos principais mediadores das conversas, criticou a decisão do presidente Donald Trump em intensificar o conflito. O ministro das Relações Exteriores estava otimista com a possibilidade de um acordo e afirmou que o Irã havia feito concessões significativas em seu programa nuclear. O governo britânico reafirmou que o Irã nunca deve desenvolver arma nuclear, que continua apoiando uma solução negociada, e informou que não participou dos ataques, mas reforçou suas capacidades defensivas na região. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou as ações como irresponsáveis e cobrou da comunidade internacional uma avaliação objetiva imediata. O governo russo disse estar pronto para apoiar uma solução baseada no direito internacional e no equilíbrio de interesses. A Ucrânia adotou o tom oposto. O Ministério das Relações Exteriores atribuiu a escalada às autoridades iranianas, condenou a repressão interna e voltou a defender mudança de governo em Teherã. A China pediu um cessar-fogo imediato e afirmou que a soberania do Irã deve ser respeitada. O país pediu que todos os seus cidadãos deixem o território iraniano o mais rápido possível. A Itália expressou solidariedade à população civil do Irã. Entre pedidos de diplomacia e movimentações militares crescentes, o temor agora é o de que o conflito ultrapasse as fronteiras do Irã e arraste toda a região numa guerra de proporções imprevisíveis. Conflito que, como disseram autoridades americanas, pode durar dias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu o fim imediato das hostilidades e da escalada na tensão, sob o risco de o conflito se espalhar. Aqui no Brasil, o governo condenou os ataques. Vamos então a Brasília agora com a repórter Fernanda Ruvenar, que traz as informações ao vivo para a gente sobre essa repercussão aí do governo brasileiro. Oi, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Alain. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que o Brasil condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. O Itamaraty ressalta que os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região. E afirma que o Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e assegurar a proteção de civis. O governo brasileiro diz ainda que as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares e recomenda aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais. A embaixada do Irã no Brasil também divulgou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores no país. A nota afirma que o povo iraniano saberá responder de forma proporcional e decisiva a essa agressão e que o país está preparado para defender sua soberania, integridade territorial e segurança nacional. Diante da escalada das tensões no Oriente Médio, o Itamaraty atualizou hoje um comunicado, um alerta consular, recomendando que brasileiros não viajem para 11 países da região, entre eles Irã, Israel, Catar, Emirados Árabes e Líbano, e também orientando os que já estão nesses países a tomar precauções e a seguir
seguir as recomendações de segurança gerais que estão listadas no site do Ministério das Relações Exteriores. Alain. Muita gente no mundo mudando de planos aí depois dessa escalada do conflito lá no Oriente Médio. Obrigado, Fernanda, pelas informações. Parentes de pessoas que vivem no Irã e brasileiros que moram em Israel falaram hoje sobre as incertezas diante desse conflito. De Curitiba, onde vive há 6 anos, o iraniano Mahdi tenta manter contato com parentes que vivem no Irã. Eu estava conversando com ele desde 4 horas da madrugada. Uma das irmãs mora numa cidade estratégica e, segundo ele, possível alvo dos Estados Unidos. Porque ela mora numa cidade que tem muito petróleo e base militar muito forte. O alerta de resposta iraniana aos ataques sofridos chegou aos israelenses. Numa entrevista à Globo News, o brasileiro José Nuldeman, que mora no norte de Israel, disse que precisou se proteger. A gente recebeu agora o sistema de alerta, entramos aqui no quarto de segurança e felizmente não houve nada, temos plena segurança em todo o sistema, estamos seguros aqui, mas enfim, é um momento ali um pouco tenso sempre. Michele mora com as filhas e o marido a 13 quilômetros de Tel Aviv. Ela conta que nos últimos dias a família já estava se preparando. A gente começou a ver todos os aviões, todos os navios americanos chegando, né, para o Oriente Médio, também chegando aqui para Israel. Então a gente via que existia uma preparação extremamente alta para qualquer coisa. Além de afetar de forma dramática muitas famílias, o conflito que opõe Estados Unidos e Israel ao Irã também traz impactos ao fluxo de passageiros para o Oriente Médio. Durante a madrugada, 2 voos que tinham decolado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes, e a Doha, no Catar, tiveram que retornar. No final da manhã, o painel mostrava que outros 2 voos tinham sido cancelados. Para quem acompanha tudo à distância, as incertezas são mais um fator de preocupação. Estou muito estressado porque guerra, né? A guerra. E o povo perde, todo mundo perde na guerra, ninguém ganha, né? Esse clima de hostilidade entre Estados Unidos e Irã piorou muito recentemente. Em dezembro do ano passado, protestos contra o governo iraniano tomaram conta de várias cidades do país. O regime dos ayatolás reprimiu com violência essas manifestações. O presidente americano Donald Trump se posicionou ao lado dos manifestantes e ameaçou atacar o Irã. Ainda em janeiro, os Estados Unidos mandaram uma grande armada para o Oriente Médio e exigiram o fim do programa nuclear, além de outras demandas. A tensão entre o Irã e os Estados Unidos começou com a Revolução Islâmica há 47 anos, mas ganhou novo impulso desde o fim do ano passado. O presidente americano incentivou os iranianos a irem às ruas e prometeu apoio aos manifestantes. A onda de protestos começou no dia 28 de dezembro, no Grande Bazar de Teherã, originalmente por causa da desvalorização da moeda. A manifestação dos comerciantes se espalhou. As pessoas tomaram as ruas para reclamar da inflação, dos serviços públicos e da piora na qualidade de vida. Em pouco tempo, se tornou um grito contra o regime dos ayatolás. Houve protestos em quase 200 cidades, nas 31 províncias iranianas. E o governo reagiu com as armas típicas de uma ditadura: prisões arbitrárias, violência, censura. No auge das manifestações, o regime cortou a internet para esconder a repressão. ONGs de direitos humanos contabilizam mais de 6 mil mortes, mas estimam que esse número possa passar de 30 mil. As entidades também calculam que mais de 20 mil pessoas foram presas. O regime iraniano chamou os manifestantes de vândalos e afirmou que Estados Unidos e Israel estavam por trás da insurreição. Depois de silenciar as vozes nas ruas, o governo tentou passar uma imagem de volta da normalidade. Foi assim em protestos anteriores também. O Irã é uma teocracia desde a Revolução de 1979. Até tem um presidente para tocar questões do dia a dia, mas quem manda de fato é o líder supremo, que é o chefe religioso e político.
Há 37 anos, o Ayatollah Ali Khamenei ocupa esse cargo. Ele estava no poder quando manifestantes foram às ruas contra a reeleição do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad em 2009, quando a população se revoltou contra o aumento da gasolina em 2019 e, mais recentemente, quando as mulheres lideraram os protestos pela morte da jovem Masha Amini sob custódia da Polícia da Moralidade. Pouco ou nada mudou na estrutura de poder, apesar da pressão popular. A oposição iraniana é fragmentada e algumas das principais vozes estão no exterior. É de fora do país que chegam as ameaças e as medidas mais concretas. Entre as razões do declínio econômico do Irã, por exemplo, estão as sanções financeiras impostas pelo Ocidente. Além disso, em junho do ano passado, Israel bombardeou parte da infraestrutura do país e os Estados Unidos atingiram instalações nucleares iranianas. O governo em Teherã tentou minimizar os estragos, mas sentiu o golpe. Os aliados do Irã no Oriente Médio também estão enfraquecidos. O ditador Bashar al-Assad foi deposto na Síria e Israel eliminou os principais comandantes do grupo extremista Hezbollah, no Líbano, e do grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza. Ainda assim, o Irã conta com um dos exércitos mais poderosos da região, com um programa nuclear que preocupa o Ocidente e com uma geografia privilegiada, porque controla o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 da produção de petróleo mundial. No fim de janeiro, o presidente Donald Trump aumentou a pressão sobre o regime iraniano. Ele anunciou numa rede social que uma grande armada estava a caminho do Irã, maior do que a enviada para a Venezuela meses antes. Trump disse que o super porta-aviões Abraham Lincoln liderava a frota. E analistas detectaram também o envio de destroyers e caças de guerra americanos. Apesar da ameaça militar, Trump deixou as portas abertas para a diplomacia, desde que os iranianos aceitassem fazer concessões, principalmente sobre o controverso programa nuclear. Bem, hoje Donald Trump voltou a incentivar os iranianos a derrubarem o regime dos ayatollahs. Ele disse: tomem o seu governo. Essa pode ser a última oportunidade, a única oportunidade em gerações. Então vamos conversar agora com o nosso comentarista Guga Chakra, ao vivo de Nova York. Guga, boa tarde para você. Qual é a chance real de o regime iraniano cair a partir desses ataques de hoje, dos Estados Unidos e também de Israel? Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Nesse momento, o regime iraniano segue sólido no poder. Eles mantêm o monopólio da força dentro do território iraniano. É um cenário diferente, por exemplo, quando os Estados Unidos derrubaram o regime do Gaddafi na Líbia via bombardeios aéreos, existiam milícias líbias opositoras ao Gaddafi muito bem armadas e conseguiram acabar derrubando o regime. Posteriormente, de fato, o país entrou numa guerra civil e segue dividido até hoje. No Irã, você não tem nenhuma milícia relevante internamente armada contra o regime. Você tem manifestantes que fizeram grandes protestos no começo do ano. Sem a guerra, talvez eles até conseguissem derrubar o regime via protestos, como ocorreu no próprio Irã para derrubar a ditadura do Shah em 79. Inicialmente houve grande repressão da polícia secreta do Shah, Savak, mas depois acabou caindo. Via intervenção externa é um pouco mais complexo nesse cenário. A gente tem que aguardar ainda os próximos dias. E ainda que venha a cair o regime, e isso é importante, Alain, não significa que necessariamente o Irã terá um governo estável e aliado dos Estados Unidos. É muito cedo para dizer. Basta lembrar a catástrofe que foi para os Estados Unidos, o que ocorreu depois da queda do regime do Talibã no Afeganistão, que voltou ao poder 2 décadas mais tarde, e depois da queda do Saddam Hussein no Iraque, que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas e com o grupo Estado Islâmico chegando a controlar boa parte do país. Então, o cenário ainda bastante incerto. Nesse momento, o regime permanece sólido no poder, Alain. Guga, lembrando que o Trump disse hoje, nas ameaças que fez hoje naquele vídeo, que os militares que depusessem as armas seriam perdoados, já os outros pagariam com a própria morte. Agora, outra questão é a própria imagem do Trump, internamente e também internacionalmente, porque ele ignorou as negociações diplomáticas que vinham acontecendo nos últimos dias e partiu para o ataque. Como é que fica essa situação a partir de agora?
Olha, Alan, o Trump, em primeiro lugar, dentro dos Estados Unidos, ele não consultou o Congresso americano. A Constituição dos Estados Unidos prevê que só o Congresso pode declarar guerra. Só como contexto, o Bush consultou o Congresso dos Estados Unidos antes das guerras do Afeganistão e do Iraque. O Trump não fez o mesmo. O Bush foi ao Conselho de Segurança da ONU, fracassou em convencer a comunidade internacional, mas foi. O Trump não fez isso. Havia as negociações diplomáticas nesse momento, que poderiam dar resultado ou não, mas o Trump optou por levar adiante esse ataque. Um risco grande para o Trump, Alan, é dentro da base dele. É crescente o sentimento anti-Israel na direita do movimento MAGA, né, do Make America Great Again. Porque eles avaliam que, aos poucos, o Trump tem colocado, na visão deles, Israel em primeiro lugar e não Estados Unidos em primeiro lugar. O Trump se lançou na política e se reelegeu, inclusive, sempre criticando guerras americanas no Oriente Médio, criticando bastante o Bush no Iraque e Afeganistão, Obama na Líbia. E agora ele faz o mesmo. Tudo vai depender, claro, do resultado, não no curto prazo. Não adianta só a queda do regime, mas no longo prazo. O que vai acontecer no Irã no longo prazo? É um risco muito grande para o Trump dentro da base dele. Só para concluir, o Bush tinha um grande apoio da população americana naquele período pós-11 de setembro. O Trump não tem o mesmo apoio da população americana nesse momento para levar adiante uma guerra. Obrigado, Guga, pelas informações, pela análise, né? E é sempre bom ressaltar que, além dessa questão geopolítica, vidas estão em jogo, né? Segundo o Irã, mais de 50 pessoas foram mortas hoje nesses ataques dos Estados Unidos e de Israel. E, segundo o governo dos Emirados Árabes Unidos, uma pessoa morreu em Abu Dhabi no ataque do Irã. Obrigado, Guga. Até mais.